Como você lida com o estresse? Eu vou apresentar uma visão sistêmica da constelação familiar sobre o estresse. Eu sou Rodrigo Rocha, eu trabalho com constelação familiar desde 2012 e o olhar que eu apresento é um olhar prático, ligado a você compreender a relação com as suas emoções e como desenvolver uma melhor relação com elas. Quando se fala de estresse, é importante pensar que existe uma relação, nem sempre essa relação está consciente. E a relação pode ser entre você e suas emoções, entre você e o que você sente, pode ser entre você e alguma pessoa, da família, do trabalho, ou pode ser você com uma situação. Então, o estresse, nessa visão de relacionamento, tem a ver com a não aceitação de algo que está presente, não aceitação de alguma relação, seja uma não aceitação de si, uma não aceitação de alguém ou a não aceitação de uma situação. Quando há não aceitação, há sofrimento. Você pode pensar no estresse como a tensão para você querer realizar mais do que no momento é possível. Quando você se cobra para realizar mais, é normal que haja um estresse. O estresse pode ser entendido como neutro ou como necessário para você viver a vida no dia a dia, ou seja, sempre a gente vai lidar com limites. E aí? O estresse então é essa tensão para superar um limite. Mas e quando esse limite não está sob seu controle? É importante entender então o estresse dentro desse contexto. O que está sob seu controle? O que você influencia e o que você não controla e nem influencia? O estresse ele vai estar relacionado a você querer controlar o que você só influencia. O que você influencia depende de outras pessoas. E o que você não controla e nem influencia, você pode entender como algo que não depende nem de você, nem de pessoas que você pode influenciar. Ou seja, algo que está fora do seu controle. O problema de você lidar mal com as suas emoções é que elas vão acumular. Você vai acumular uma dificuldade de relacionamento com você mesmo. Se você pensar no estresse que foi aprendido na relação com os seus pais, como que eles lidaram com o estresse na sua infância? Como você via eles lidando com situações que não dependiam deles? Ou na sua família, qual é a maneira de lidar? Quando você percebe como você está lidando com as coisas, é muito comum a gente repetir um padrão aprendido com o pai e com a mãe. Ou, na ausência deles, quem teve esse modelo. E, muitas vezes, mesmo para quem não conheceu o pai e a mãe biológico, foi criado por outras pessoas, ainda assim, existe uma relação de fidelidade a esse pai e mãe biológico que não foram conhecidos. Em uma constelação, por exemplo, quando se trabalha a relação com os pais adotivos e os pais biológicos, no geral, existe uma conexão profunda com os pais biológicos. Isso também é importante olhar, porque aceitar os pais como eles são é um passo importante para encontrar essa paz interior, que é o caminho para lidar melhor com o estresse. Quanto mais estresse, menos paz interior, menos, vamos dizer, um estado de estar bem consigo mesmo. O estresse é como se fosse uma energia para você superar limites. E aí, quando não é possível, ou quando você está sob estresse continuamente, qual é o efeito disso? Ao longo do tempo, você vai experimentar o efeito do estresse no corpo. O corpo vai ou pode adoecer, que são as doenças psicossomáticas. E aí, como lidar? Se você estiver continuamente sob um estado de tensão, vai afetar a sua saúde, vai afetar a qualidade do sono, vai afetar inclusive como você se relaciona com as pessoas, porque estando estressado, qualquer situação tem um impacto, um incômodo muito maior. Então, como lidar com o estresse? Primeiro passo, olhar para como você está lidando com as suas emoções. Você aceita o que você sente? Eu destaco 3 emoções básicas: tristeza, raiva e medo. Como você lida com tristeza, raiva e medo? Emoções básicas são emoções que não dependem
do seu pensamento sobre elas, você sente elas de imediato. A raiva tem a ver com você, por exemplo, impor um limite, ou transpor um limite, ou preservar um espaço. O medo tem a ver com segurança, com proteção. A tristeza tem a ver com significado, com sentido. Então, quando você está vivendo uma vida sem significado, sem sentido, é normal que haja uma tristeza e vice-versa. E há tristeza quando há uma vida sem sentido. Quando você não se sente seguro, é normal que haja medo. Ou quando você vai lidar com uma situação que não dependa de você. E uma coisa importante é, quanto mais medo e se tenta controlar o medo, mais ele aumenta. Quando se aceita o medo e se acolhe o medo, a necessidade de controlar diminui e fica mais fácil de lidar com o medo. E por último, a raiva, que é uma energia de ação, é para fora. Normalmente a gente tem mais facilidade de lidar com a raiva, mas é importante também aceitar a raiva. Então quando você lida bem com tristeza, raiva e medo, quando você buscou melhorar a relação com os seus pais, desenvolvendo a aceitação, e a aceitação dos seus pais como certos, do jeito como eles são, não significa se adaptar e deixar de ser quem você é. Significa aceitar você como você é, se permitir ser você e olhar para os seus pais com aceitação, com gratidão pela vida e deixar com eles os assuntos deles. Nesse sentido, você deu 2 passos importantes no caminho para desenvolver mais paz interior, ou seja, para lidar melhor com o estresse. A aceitação das suas emoções, como o primeiro passo, a aceitação dos seus pais, como o segundo passo, e o terceiro, a relação com família. O que da sua família afeta a sua vida? Ou seja, o que você está carregando? Qual é o padrão de comportamento ou sentimento que você carrega que vem da sua família? Uma sessão de constelação familiar, ou algumas sessões, podem permitir que você não só melhore essa relação com as suas emoções, tristeza, raiva e medo, que são emoções básicas, a relação com seus pais e a relação com sua família. Então, nesse sentido, quando você se alinha, se coloca do seu lado, ou seja, procura validar o que você sente. E validar o que sente não é atacar as pessoas, ofender elas, mas perceber qual é a necessidade que você tem não atendida por você e buscar atender. A relação com os pais, é importante entender a relação com eles como eles deram a vida e isso é suficiente. Tudo mais que eles deram é importante ver como um bônus, como um extra. Quando você se alinha com esse pensamento, tudo fica mais fácil. E a relação com a família, dentro do olhar sistêmico, é importante ter um sentimento de gratidão e reverência a quem veio antes da gente. Nesse sentido, você experimenta mais paz e bem-estar. Então, como lidar com o estresse? Dentro desse contexto dos princípios sistêmicos da constelação familiar, o caminho que eu experimento, que eu utilizo nas sessões de constelação familiar é um caminho que passa por olhar para as emoções básicas, tristeza, raiva e medo, perceber como a relação está com elas. Quando melhora a relação com as emoções básicas, tudo fica mais fácil. Quando leva-se a aceitação para tristeza, raiva e medo, a relação com os pais fica mais fácil, com a família, com tudo mais fica mais fácil. Por isso esse é um passo importante que eu convido como olhar durante a sessão. E depois a relação com os pais, que também é importante levar gratidão, aceitação pela vida e deixar com eles o que é deles. E por último, olhar para a família como um repertório de experiências que está na gente. Todo mundo que veio antes da gente, que está na gente como memória genética, pelo menos. Sem falar do campo morfogenético, existe uma memória que está na gente, mais ativa ou menos ativa, influenciando a gente sem a gente saber, no nível inconsciente. Quando você faz uma constelação, você percebe o que da família. Quando há excluídos, existe um mal-estar, uma tristeza que fica no campo familiar. Quando não existe equilíbrio nas relações, ou seja, injustiça, também há sofrimento. Na relação de pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. Quando isso não é reconhecido ou valorizado, ou seja, quando não está em ordem, que é os pais dão, os filhos recebem, ou os pais são grandes e os filhos são pequenos, que é hierarquia, existe um mal-estar, existe um sofrimento. Se você quiser agendar uma sessão de constelação familiar e experimentar
a mudança, porque uma sessão permite que você já experimente a mudança de algo que você sente que incomoda no tempo de uma sessão. Basta entrar em contato pelo site constelasp.com.br. E se você gostou desse conteúdo, lembre de deixar clicar no curtir e se inscrever no canal. Bom, é isso, eu fico por aqui. Qualquer dúvida ou pergunta, deixa nos comentários.